Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Estou aguardando a sua carta, a sua história para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E também espero que você se inscreva no nosso canal. Estou aguardando a sua inscrição e a sua saudade, a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, mexendo com quem não devia. O diabo existe, não duvide. Eu sou Raquel, que não perde a carta da saudade no canal YouTube. Todas as cartas eu acompanho, todas as cartas. E agora sou eu que mando a minha história, sou eu que escrevo a minha carta. Essa história que eu vou contar, na verdade não aconteceu comigo, Raquel, mas sim com a minha avó, Regina, mãe de minha mãe, e aconteceu há muitos anos. A história é antiga mesmo. Foi o seguinte: uma noite, ela estava em casa conversando descontraidamente com algumas amigas. Sabe, conversas vão, conversas vêm, e quando então começaram a comentar um filme que estava fazendo sucesso na época nos cinemas, um filme de terror, com o famoso ator do gênero de terror, Boris Karloff. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que foi um dos maiores atores de terror, Boris Karloff. E ele fazia o papel, naquele filme, de diabo. E minha avó comentou que não gostou do filme porque ela nunca acreditou, ela não acreditava na existência do diabo. Isso é fantasia. Ela até discutiu com as amigas, né? Uma delas, a Odete, sabe? Sobre esse negócio. Diabo. Que diabo? Isso não existe e nunca existiu. Isso é coisa de gente boba. Isso é coisa de gente estúpida, vai dizer que o diabo existe. É gente que não tem o que fazer e fica pondo na cabeça dos outros que o diabo existe, diabo isso, diabo aquilo. Regina, eu acho que não é bem assim não. Se existe coisa ruim, o diabo deve existir também. Odete, deixa de ser boba. Isso é coisa de americano para ganhar dinheiro em cima dos trouxa. Eles ficam fazendo esses filmes aí de terror, disso e daquilo, para assustar as pessoas. Diabo não existe, põe isso na sua cabeça. Diabo não existe. E ainda tem essas religiões aí que expulsa o diabo, sai capeta. Isso é tudo fantasia. É tudo fantasia, Odete. Escuta o que eu estou falando e tem mais. Se o diabo existir mesmo, como você está dizendo, e como as pessoas falam aí, se o diabo existe mesmo, então que ele apareça aqui agora, uai. Apareça aqui na nossa frente. Cadê o diabo? Ué, se ele existe, que ele apareça. Cruz credo, Regina. Cruz credo. Você não tem medo de falar essas coisas, não? Ó, se o diabo tem que apareça pra você. Pra mim, não. Eu não quero ver diabo coisa nenhuma. Para de ser boba, mais uma vez eu falo. Vai, eu não tenho medo e não tenho medo mesmo desse tal diabo. Se ele existir mesmo, que apareça. Apareça agora, aqui na minha frente. Eu quero ver esse tal diabo. Se existe mesmo, eu quero ver. Vai, larga a mão de ser boba, larga a mão de ser trouxa, ficar acreditando nisso, que diabo isso, diabo aquilo, diabo existe. No dia seguinte, minha avó foi a uma festa de aniversário e voltou para casa por volta das 11 horas da noite, um pouquinho mais. E ela desceu a questão de 2 quarteirões para chegar em sua casa. Então, de onde ela desceu, ela precisou caminhar mais 2 quarteirões até chegar em casa. Na época, as ruas eram mal iluminadas. E de repente, ela está caminhando. Já tinha caminhado o primeiro quarteirão, entrou no segundo quarteirão, que já dava para ver ao longe a casa onde ela morava. E de repente,
um homem de terno branco e chapéu encostado em um poste. Ela disse que a princípio ficou com medo, ficou um tanto quanto amedrontada. Mas até aí, pensando que pudesse ser, Deus me livre e guarde, um malandro, um assaltante, um bandido. Ela sentiu medo vendo aquele homem com aquele terno branco de chapéu encostado naquele poste. Mas assim mesmo ela foi caminhando firme. Ela sentiu medo, mas ela tinha que ir. Estava perto já da sua casa. E ao passar por aquele homem, ao passar por aquela figura, vamos dizer, quando ela estava passando por ele, uma voz grave, uma voz tenebrosa. Quando ela está passando por ele, aquele homem, aquela coisa, diz: "Boa noite, Regina. Você não queria me ver? Você não queria que eu aparecesse em sua frente? Eu tô aqui, Regina." A minha avó olhou para aquela coisa, aquela figura, aquele homem, vamos dizer, de terno branco e chapéu, mas quando ela olha em direção, ela fica simplesmente apavorada. Por um instante, ela ficou paralisada. Ela ficou estática ali. Aquela coisa voltou-se para ela e tira o chapéu, como se fosse cumprimentá-la. Sabe quando se tira o chapéu para cumprimentar uma pessoa? Ela não acredita no que vê. Aquela figura era a figura do inferno. Aqueles 2 chifres salientes que ele escondia com o chapéu. Ao tirar o chapéu para cumprimentá-la, aqueles 2 chifres, pequenos chifres, aquela fisionomia que não parecia uma cara, não parecia um rosto, parecia um cadáver. Ela sai em desabalada carreira. Ela chega na porta de casa gritando, desesperadamente, gritando, assustando todo mundo. Aquela coisa ainda a acompanhou por mais alguns passos e dizendo: "Que se eu existisse mesmo, que aparecesse para você, eu tô aqui, Regina. Eu sou o diabo, Regina." Minha avó gritando na porta, no portão, gritando: "Abra a porta, abra a porta, abra a porta." No desespero, acordou a casa inteira. Minha bisavó, mãe dela, precisou até fazer um chá de erva doce para tentar acalmá-la. E nem assim ela se acalmava. De verdade, a minha avó conta, ela ficou 3 dias e 3 noites sem dormir. De tão assustada, de tão abalada que ela ficou. 3 dias e 3 noites sem dormir. E como vovó ainda continuava em estado de pânico, minha bisavó a levou numa benzedeira muito famosa na época. Era uma velhinha que atendia até artistas famosos da época, até cantores, atores de teatro, até autoridades, delegados de polícia, essa velhinha atendia. A benzedeira ouviu tudo calada o que tinha acontecido. Depois que a vovó contou tudo, depois que ela escutou tudo direitinho, ela pegou as ervas que ela tinha ali, benzeu minha avó. Benzeu, rezou. Minha avó ficou mais calma. E antes de terminar aquele trabalho, vamos dizer assim, aquela benzedeira colocou o dedo indicador assim no nariz da minha avó.
Ela fez esse gesto, pegou o dedo, depois que ela rezou, que ela deu chás que ela preparou ali para a vovó, ela colocou o dedo indicador no nariz de vovó e disse: você mexeu, minha filha, com quem não devia. Você mexeu, minha filha, com coisa do outro mundo e coisa do mal. Aprenda essa lição. Nunca mais você mexe com quem não deve mexer. Minha avó já morreu. Ela sempre dizia que teve uma grande lição na vida, em apenas uma frase que a velhinha benzedeira disse. Uma frase que nunca mais ela esqueceu. Você mexeu, minha filha, com quem não devia. Nunca mais mexa com quem você não deve mexer. Essa é a minha história. História que vovó contava. Que a vida ou o outro mundo escreveu. Que saudade de você, mexendo com quem não devia. O diabo existe, não duvide. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.